Nesta videoaula, nós vamos trabalhar com a construção de polígonos no GeoGebra. Para isso, inicialmente nós vamos ocultar os eixos e a malha na janela de visualização. Então, a gente faz isso clicando nestas opções, selecionando os eixos, então eu escondi os eixos, e selecionando aqui nas opções de malha, vou selecionar esta opção, que oculta a malha. Agora a gente tem aqui o plano branco, vou só ocultar essas opções, e a partir daqui a gente pode começar a trabalhar com a construção de polígonos no GeoGebra. Olhando aqui na barra de ferramentas, nós vemos que tem esse conjunto de ferramentas que serve para a construção de polígonos. São elas: polígono, polígono regular, polígono rígido, polígono semideformável. Ao longo desta videoaula nós vamos trabalhar com cada uma delas. Inicialmente vamos clicar na opção de polígono. O que diz a ajuda? Selecione todos os vértices e então o vértice inicial novamente. As ferramentas de construção de polígono vão funcionar deste modo, ou seja, selecionar todos os vértices, vou selecionar aqui o A, o B, o C, eu quero construir um triângulo, eu tenho que selecionar o vértice inicial novamente, então eu volto para o vértice A. Está construído o meu triângulo. Vou apertar ESC para que seja selecionado o ponteiro. Eu tenho aqui na janela de visualização um triângulo, mas além do triângulo, o que mais que eu tenho construído? Eu vi que eu tenho construído os pontos A, B e C, e eu tenho construído os segmentos A, B e C. Se a gente olhar aqui para a janela de álgebra, a gente vai ver que todos esses elementos também foram construídos. Só para deixar um pouco mais organizada a janela de álgebra, eu vou alterar o modo como os objetos são exibidos. Aqui está pela ordem da construção, vou alterar para tipo de objeto. Clicando nesta opção, depois ordenar por e tipo de objeto. Agora os objetos estão ordenados segundo o seu tipo, segundo a categoria dos objetos. Então primeiro a gente tem aqui os pontos A, B e C, os segmentos A, B e C, que estão todos colocados aqui, e o triângulo, que é o nosso polígono ABC. Veja que tem um número associado a esse triângulo, né, que é 22,45. O que é este número? Este número corresponde à área do triângulo que foi construído. De modo que, por exemplo, se eu altero a posição dos vértices aqui desse triângulo, o que vai estar acontecendo? A área vai estar sendo alterada. Além disso, além de permitir a alteração da posição dos pontos que definiam o triângulo, a construção de polígonos a partir da ferramenta polígono também permite que eu possa fazer a alteração clicando e arrastando os lados do triângulo. Então eu posso arrastar o lado B, eu posso arrastar o lado A e eu posso arrastar o lado C. A gente vai ver que as outras ferramentas não permitem todos esses movimentos. Por quê? Porque nas outras ferramentas, diferente dessa, os objetos não serão todos objetos livres, objetos independentes, que podem ser arrastados, podem ser modificados, né, ter a sua posição modificada no plano de acordo com o que eu queira. Além disso, a gente pode também exibir algumas informações do triângulo aqui na tela. Clicando sobre o polígono que foi construído, que no caso é um triângulo, selecionando novamente essas opções, eu vou ter aqui, por exemplo, as opções de legenda. Veja que isso aqui seleciona a opção esconder. Eu posso exibir o nome dele é T1, é o nome que foi dado automaticamente pelo GeoGebra. Eu posso ainda o nome e o valor. O que é este valor que está colocado aqui? O valor é justamente a área deste triângulo, né? Ou eu posso ainda selecionar apenas o valor, né, que no caso aqui é a área do triângulo, que pode ser alterada conforme alterar a posição dos pontos que definem o triângulo, ou eu posso também apresentar uma legenda. O que viria a ser esta legenda? Veja que aqui está colocado como T1. Quando a gente não define uma legenda por padrão no GeoGebra, a legenda é atribuído o nome do objeto. A gente pode alterar essa legenda clicando com o botão direito sobre o objeto, acessando configurações, e aqui a gente tem nome, definição e legenda. Na legenda eu vou digitar aqui, triângulo. Posso clicar em algum outro lugar ou apertar Enter e vou fechar. Pronto. Agora a legenda está sendo exibida aqui, né? De modo que se eu altero, por exemplo, para o nome é T1 e a legenda agora é triângulo, que foi a legenda que eu escolhi. Além disso, a gente pode também exibir valores relacionados aos segmentos desse triângulo, aos lados desse triângulo, né? Porque aqui a gente viu, pela janela de álgebra, que foram construídos também segmentos e que cada segmento tem uma medida associada a ele, que é justamente o comprimento desse segmento na janela de visualização. Então, se eu selecionar, por exemplo, o segmento C
o segmento B e o segmento A com o botão Ctrl apertado, então apertei o botão Ctrl e selecionei os 3 objetos. Veja que os 3 estão selecionados simultaneamente. Eu posso alterar, por exemplo, a cor desses objetos para azul, digamos, e eu posso também alterar o que deles vai ser exibido. Eu não quero que seja exibido o nome, eu quero que seja exibido o valor, por exemplo. Agora a gente tem exibido o valor dos segmentos e eu tenho exibido a legenda que eu atribuí a este polígono, que eu chamei de triângulo, né? Essa legenda que está sendo exibida. Algo também que pode ser do interesse é que a gente vê que, por padrão, o arredondamento é de 2 casas decimais, né, conforme a gente faz a alteração aqui. Mas eu posso querer que outras, mais ou menos, casas decimais sejam exibidas. Como é que eu faço isso, né? Eu posso clicar aqui nesses 3 risquinhos, abrir o menu de configurações e fazer a alteração. Não quero que sejam exibidos 3 casas decimais. Eu quero que o arredondamento seja para apenas uma casa decimal, por exemplo. Então, agora eu tenho que os segmentos e qualquer outro valor, né, vou até mudar aqui o triângulo, ó, não quero que seja exibida a legenda, vou exibir o valor do triângulo. Agora, o arredondamento está programado para apenas uma casa decimal. Um outro ponto importante a ser considerado com relação à construção de polígonos utilizando esta ferramenta de polígono é a quantidade de elementos que são exibidos aqui na janela de álgebra. Digamos que a gente queira que seja exibida na janela de álgebra apenas o polígono aqui, o triângulo no caso, né? Uma opção mais simples, eu posso ocultar os objetos clicando nesse menos ao longo das categorias de objetos que foram construídos. Contudo, eles ainda estarão aparecendo aqui. Pode ser que, por exemplo, se eu vou mandar esta construção para um aluno, não seja interessante que esses objetos possam ser exibidos. Para isso, tem uma opção de definir os objetos como objetos auxiliares, e eles serão ocultados na janela de álgebra. Como que a gente faz isso? Eu posso clicar sobre os objetos, vou clicar aqui, ó, em todos os pontos, selecionando a opção ponto, né, clicando sobre a palavra ponto, e clicando com o botão direito, vou em configurações e eu aperto aqui, ó, nesta opção, definir como objeto auxiliar. Veja que os pontos desapareceram, eles foram ocultados aqui na janela de álgebra. Eu vou fazer o mesmo para os segmentos. Selecionar os segmentos e vou aqui, ó, definir como objetos auxiliares. Vou fechar esta janela e agora eu tenho aqui exibido na janela de álgebra apenas o triângulo, né, que é o polígono que eu quero que seja exibido. Os demais objetos não estão exibidos aqui na janela de álgebra. Contudo, e se eu quiser fazer com que esses objetos voltem a aparecer na janela de álgebra, o que eu devo fazer? Eu devo selecionar esta opção da engrenagem. Caso a opção não esteja marcada para você, é porque você clicar neste botão que está colocado aqui. Então eu clico neste botão, seleciono a engrenagem, ele vai abrir as configurações da janela de álgebra. E aqui tem exibir objetos auxiliares. Eu clico e todos os objetos auxiliares são exibidos na janela de álgebra. Contudo, digamos que eu queira fazer a construção de um polígono, como este triângulo, sem que sejam construídos os segmentos, por exemplo. Como que eu poderia fazer isso? Eu poderia o seguinte, deixa eu ocultar esses elementos aqui, eu vou construir do seguinte modo. Eu vou selecionar primeiro 3 pontos com a ferramenta de pontos, então aqui ponto D, E e F. Então agora eu tenho aqui os 3 pontos D, E e F, e aí na entrada eu vou digitar aqui polígono. Ele me abre as opções. A primeira opção que está colocada aqui, ó, polígono lista de pontos. O que eu tenho que fazer para indicar uma lista num comando do GeoGebra? Eu devo abrir chaves e indicar entre vírgula os elementos que vão compor essa lista. Como é uma lista de pontos, e eu quero que o meu triângulo seja construído a partir dos pontos D, E e F, eu vou indicar D, E, F. Com letras maiúsculas, porque os pontos são indicados com letra maiúscula, né? Aperto Enter, pronto. Foi construído um segundo triângulo, o polígono, no caso aqui, T2, e ele foi construído a partir dos pontos D, E e F. Deem uma olhada que os pontos D, E e F eles já tinham sido construídos previamente por mim, né, usando a ferramenta de pontos. Contudo, se a gente abrir aqui os segmentos, não foram construídos novos segmentos. Foi construído apenas o polígono T2. O que muda de uma construção para outra? Veja aqui, que aqui eu consigo modificar os parâmetros desse meu triângulo também a partir dos segmentos. Então eu posso segurar o segmento e arrastar, e o parâmetro do triângulo, a sua área, a posição dos pontos, ele é alterado. Neste caso, como não foram construídos segmentos, eu não consigo clicar e arrastar esses segmentos para alterar a posição do triângulo. Contudo, eu posso
arrastar os pontos aqui, ó, sem problema algum, que os pontos serão alterados, né? Que a posição do triângulo será alterada. Uma pergunta, eu preciso construir previamente os pontos para que eu possa construir um polígono? Não necessariamente. Na lista de pontos eu poderia indicar as coordenadas dos pontos que o polígono seria construído. Com uma nova instância do GeoGebra aberto, aqui já com os eixos e a malha ocultados, vamos explorar a ferramenta de polígono regular. O que diz a ajuda dessa ferramenta? Selecione primeiro 2 pontos e depois entre com o número de vértices. Ou seja, vou selecionar aqui 2 pontos, ele me abre esta janela e eu devo indicar quantos vértices que eu quero que o polígono tenha. Então vamos indicar aqui 5 vértices. Apertei OK, vou apertar ESC para selecionar o ponteiro. Agora eu tenho aqui, ó, um polígono regular. A gente sabe que um polígono regular, ele é um polígono que tem lados com a mesma medida, certo? Todos os lados têm a mesma medida e medida dos ângulos internos aqui congruentes. Ou seja, ao fazer a modificação da posição dos pontos que eu construí inicialmente, todos os demais pontos são alterados. Por quê? Porque esta ferramenta constrói polígonos que sempre mantêm a característica de serem polígonos regulares. Ou seja, ele vai sempre manter as propriedades de ter as medidas dos lados iguais e de ter as medidas dos ângulos internos iguais. Vejam que aqui tem uma distinção nas cores dos pontos. Os pontos A e B, eles estão em azul, os pontos C, D e E, eles estão em ponto preto. O que modifica de um ponto para o outro? Modifica o seguinte, que enquanto a gente pode alterar a posição dos pontos A e do ponto B, fazendo alterar a área e a posição do polígono, a gente não consegue fazer o mesmo a partir do ponto C, nem do ponto D, nem do ponto E. Clicando sobre esses pontos eu não consigo alterar a área do polígono, nem a posição que ele ocupa na janela de visualização. Vejam aqui que, novamente, essa ferramenta construiu vários segmentos na janela de álgebra, e que também estão exibidos aqui na janela de visualização, né? Ó, clicando sobre os segmentos, a gente tem os segmentos selecionados aqui na janela de álgebra, como este segmento é o segmento F, como está colocado aqui, selecionado. Além disso, a gente tem os pontos que foram criados e tem o polígono que foi criado aqui. E o comando está colocado aqui, polígono AB5. AB são os pontos inicialmente dados e 5 é a quantidade de lados que tem este polígono. Um outro modo de fazer polígonos regulares, vou trazer esse polígono para cá, é a partir da construção de um controle deslizante. Então vou selecionar a ferramenta controle deslizante, ele pede apenas para selecionar uma posição, eu vou clicar aqui, eu quero que o controle fique nesta posição. O que o controle deslizante vai fazer? Ele é um número que vai ter o seu valor selecionado de acordo com o seletor de valores. Vou selecionar aqui essa primeira opção mesmo de número e alterar de 3 para 10. E aqui o incremento vai ser 1. De que vai me servir este controle deslizante? Ele vai determinar quantos lados terá o meu polígono. Então ele vai variar de 3, que é a quantidade mínima de lados que tem um polígono, até 10, que é o suficiente para a gente mostrar como utilizar o controle deslizante nesse caso. E por que de 1 em 1? Eu não quero que ele varie de meio em meio, por exemplo, né? Porque não nos interessa variar de meio em meio, porque o polígono sempre vai ter uma quantidade inteira de lados. Então ele vai variar de 1 em 1. Apertei OK. Então aqui eu tenho o controle deslizante. Veja que eu posso alterar o valor dele. E o valor A, ele é alterado conforme a posição que o controle está ocupando. E aí eu vou voltar aqui à ferramenta polígono regular, selecionar 2 posições e no lugar de vértices eu indicar um número, um valor, aliás, eu vou indicar aqui um número A, que é o controle deslizante que a gente construiu. Apertar OK, selecionar o ponteiro. Agora o que está acontecendo? Eu posso alterar o controle deslizante e conforme eu altero o controle deslizante, altera-se a quantidade de lados deste polígono que está colocado aqui. Eu posso, por exemplo, ter um triângulo, um polígono com 3 lados, até um decágono, um polígono com 10 lados. E aqui no caso são todos polígonos regulares, porque nós construímos utilizando a ferramenta de polígono regular. Agora vamos selecionar todos os objetos que foram construídos para fazermos uso da outra ferramenta de construção de polígonos. Vou selecionar os objetos da janela de visualização segurando o botão direito do mouse e apertar Delete. Bom, todos os objetos foram apagados. Agora, voltando aqui às ferramentas de polígono, a gente tem a ferramenta de polígono rígido. Ele pede, selecione todos os vértices, então o primeiro vértice novamente, ou selecione um polígono. Então vou selecionar aqui o vértice A, B, C, D, E e voltar aqui para o A. Eu quero um pentágono.
Vou apertar ESC para selecionar o ponteiro. Neste caso, por padrão, o GeoGebra construiu o quê? Ele construiu o polígono a partir dos vértices que eu fui indicando. Além disso, ele já deixou exibido os pontos A e B e os segmentos que compõem os lados desse polígono. Vamos fazer alterações nos pontos que estão colocados aqui. Vou alterar o ponto A. Se eu altero o ponto A, a posição que ele ocupa na janela de visualização, eu estou arrastando o polígono ao longo da janela de visualização, né? Ou seja, eu altero a posição do polígono arrastando o ponto A. Se eu tento alterar a posição do ponto B, o que está acontecendo? O ponto A serve de âncora e o ponto B permite que eu faça o giro do polígono em torno do ponto A. Veja que eu consigo também arrastar o polígono segurando no polígono, clicando e segurando e selecionando uma nova posição que ele vai ocupar na janela de visualização. Esta é uma ferramenta interessante para um caso em que queiramos fazer uma construção onde o polígono vai manter as suas propriedades, sendo ele polígono regular ou não. Neste caso aqui a gente tem um polígono que não é regular, só que eu não consigo alterar as propriedades desse polígono. Ele mantém sempre as mesmas propriedades, independente da posição que ele ocupa. Eu poderia ainda mandar exibir os demais vértices do polígono e veja que, mesmo com eles exibidos, eu não consigo fazer alterações neste polígono a partir desses outros vértices que foram exibidos. Assim como eu posso ocultar todos os vértices e posso mandar ocultar todos os rótulos do segmento. Clicando aqui sobre segmento, botão direito e em exibir rótulo. Agora a gente tem exibido apenas os pontos A e B, que são os pontos que me permitem fazer alteração na posição do polígono, sem que suas propriedades sejam alteradas. Uma outra possibilidade interessante relacionada à construção de polígono seria medir os ângulos deste polígono. Como que faríamos para medir todos os ângulos internos do polígono? Se a gente vem aqui no menu de ferramentas, a gente tem essa opção de ângulo. Eu posso selecionar a ferramenta e clicar sobre o polígono. Todos os ângulos internos tiveram sua medida exibida. Além disso, dentro ainda das medidas que podem ser associadas aos polígonos, eu posso querer exibir a área e o perímetro deste polígono. A área, a gente sabe que ela já é obtida junto da construção do polígono, como está indicado aqui na janela de álgebra, né? Polígono 1, 43.2. Contudo, eu posso selecionar aqui ainda a ferramenta de área, clicar sobre o polígono, ele me exibe uma etiqueta em que o valor da área do polígono ABCDE é exibida. Também eu posso selecionar a ferramenta de distância, clicar sobre o polígono e o perímetro desse polígono já é automaticamente exibido na janela de visualização. Novamente, vamos apagar toda a construção que foi feita aqui para que a gente explore a última ferramenta de construção de polígono. Apaguei todos os objetos que tinham sido construídos, voltando aqui no menu de ferramentas, vou selecionar polígono semideformável. Ele indica, selecione todos os vértices e então o vértice inicial novamente. Muito parecido com os outros comandos, né? Então eu seleciono o vértice A, B, C e D. E vou voltar para o vértice A. O que a gente tem aqui? Vamos dar uma olhada na janela de álgebra para ver quais objetos foram construídos. Diferente das outras ferramentas, com esta ferramenta nós obtivemos um conjunto de números associados a este polígono. A gente já vai ver o que esses números alteram no polígono. Tivemos os pontos, o polígono em questão e os segmentos. Vamos voltar aqui para cima. Vou selecionar o ponteiro e vamos tentar alterar aqui a posição dos pontos desse polígono. Então, o ponto A, alterando a posição do ponto A, nós alteramos a posição que o polígono ocupa na janela de visualização sem alterar suas propriedades. Agora, alterando o ponto B, altera a área do polígono e a sua forma, altera suas propriedades, assim como o ponto C, assim como o ponto D. Deem uma olhada agora, vou alterar o ponto B novamente, e deem uma olhada nos números que estão aqui, ó, principalmente nesses dois primeiros números aqui. Ó. Vou alterar o ponto B, olha, conforme eu altero, vou alterar na vertical. Conforme eu altero na vertical, o número B é alterado. Conforme eu altero na horizontal, o ponto B, o número A é alterado. O mesmo vale para os outros pontos. O ponto C tem esses dois números associados e o ponto D tem esses dois números associados. Eu posso inclusive, vou alterar a posição do polígono aqui, posso inclusive alterar a posição desses pontos a partir destes seletores de valores que estão colocados aqui na janela de álgebra. Então, a ferramenta de polígono semideformável permite que um dos vértices me permite alterar a posição do polígono na janela de visualização sem que suas propriedades sejam alteradas, enquanto os demais vértices alteram as propriedades
deste polígono. Anteriormente, nós vimos como obter o valor de todos os ângulos internos do polígono. Mas digamos que eu queira obter o valor apenas deste ângulo C aqui. Vou trazer o polígono um pouco mais para cá. Com a ferramenta ângulo, selecionando nesse conjunto de ferramentas a ferramenta ângulo, eu vou clicar no ponto D, C e B e obtive aqui, 63,7. Então 63,7 é a medida desse ângulo. Vou trazer só a legenda para cá. Agora digamos ainda que eu queira obter o ângulo externo a este ângulo C. Como eu poderia fazer isso? Uma das possibilidades seria selecionar neste conjunto de ferramentas a reflexão em torno de um ponto. Quem que eu vou refletir em torno de um ponto? Vou refletir este segmento B1 em torno deste ponto. O que a gente tem aqui? A gente tem um novo segmento, que é do mesmo comprimento desse segmento B1, que foi refletido em torno do ponto C. Ele construiu um ponto C' e um ponto B', que é a reflexão desses dois pontos B e C. Vou selecionar o ponteiro e agora com a ferramenta ângulo a gente faz a mesma marcação. Né? Então D, C' e B. Ah, foi errado, né? Não era este que eu queria, porque a ferramenta ângulo depende da orientação que eu estou marcando os pontos. Vou voltar aqui, e com a ferramenta ângulo selecionada vou clicar em B', C' e D. Agora sim, a gente tem que o ângulo interno é 63,7, enquanto o ângulo externo é 116,3. Alterando a posição do ponto D, eu altero a posição dos ângulos interno e externo. Então, nesta videoaula, nós vimos como construir polígonos a partir das ferramentas de construção de polígono e de comandos na entrada.